queria hoje falar, nessa manhã, aproveitando que a gente está aqui com a liderança, sobre eleição. Não é porque esse é um ano de eleições, não é desse tipo de eleição que eu vou falar. A eleição conforme as Escrituras Sagradas, o que ela significa, né? E o Daniel mesmo, na leitura do texto que ele fez, o último versículo que ele leu foi o seguinte, está lá você pode até abrir a Bíblia, em João, capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Muita gente, ao ler esse texto, chega à seguinte conclusão: Deus quer vivificar uns e não outros. Ele vivifica quem Ele quer. Então isso já implica numa conclusão. Tem gente que Deus não quer vivificar. Então a ideia da predestinação, Deus lá desde a eternidade quis e escolheu uns para a salvação, quis e escolheu outros para a perdição, ou os largou em sua própria perdição. Será que é isso que o texto está dizendo? Veja que esse texto se apresenta exatamente num contexto de confrontação. Jesus está confrontando os judeus. Os judeus que estavam rejeitando a Cristo, que não criam em Cristo, e que, pelo contrário, você veja que o versículo 18 diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, conforme a perspectiva dos judeus. Os judeus é que pensavam que ele estava violando o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja, é nesse contexto de confrontação, onde os judeus estão rejeitando Cristo, rejeitando o Messias, agindo com incredulidade, que Cristo diz estas palavras: Ele vivifica quem quer. Mas calma lá, quem é que Ele quer vivificar? Porque Ele tem os seus critérios de vivificação. Ele estabeleceu desde a eternidade vivificar os que creem, aqueles que vão abraçar e acolher com fé, porque o desejo dele é salvar todo mundo. Isso você vai encontrar em diversos textos da Bíblia. O desejo de Deus é que nenhum pereça. A vontade do Pai Celestial é a salvação. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sábia, e piedosamente. Ele deseja, Ele manifesta a sua luz, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é propiciação, Ele fez propiciação não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Esta é a vontade de Deus, a salvação de todas as pessoas. Ele veio para os que eram seus, Ele veio para salvar os judeus, mas os seus, de um modo geral, não o receberam. O problema não foi que Deus os escolheu para não receberem, foi que eles, de livre e espontânea vontade, recusaram-se a crer e a aceitar a salvação. A gente vai ver isso aqui, veja só, versículo 22, que vem na sequência. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho. Eis aí o critério. O propósito de Deus é salvar todo mundo, mas tem um caminho de salvação, tem um meio de salvação. Esse meio de salvação é o Cristo. Jesus é o caminho. Então, o desejo do Pai é salvar todo mundo, mas Ele estabeleceu uma condição, ou um meio, um caminho, e esse caminho é Cristo. Cristo que gratuitamente é oferecido a todos. Cristo que gratuitamente propiciou redenção e salvação para todo mundo. Mas é necessário crer, abraçar, receber, estar em Cristo, a fim de que todos os honrem o Pai. Mas tem mais, veja só versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, e aqui quando ele coloca quem, você pode imaginar o seguinte, é quem quer que seja, sem distinção.
Porque Deus não faz acepção de pessoas. A escolha de Deus não é arbitrária. Ele não está discriminando quem quer que seja. É que Ele estabeleceu uma condição. E aqui a condição está clara. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, sem nenhuma exceção. Os escolhidos são os que creem. Está entendendo? E aqui a gente poderia ter mais versículos, né? Eu posso ler o 34, por exemplo. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele está se dirigindo aos judeus e ainda diz, eu estou dizendo essas coisas para que vocês sejam salvos. É claro que para ser salvo, eles podem ser salvos porque não foram destinados para a perdição. Mas devem ser salvos através do meio pelo qual Deus estabeleceu essa salvação, que é o Cristo. Veja o versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem Ele enviou. Ele está falando dos judeus, vocês não estão tendo a palavra permanente em vocês. E sabe por que a palavra não está permanecendo em vocês? Porque vocês foram predestinados para a danação, porque vocês não foram escolhidos, é isso que ele está dizendo? Não, porque vocês não creem, é por isso que a palavra não permanece, porque vocês não creem, vocês não acolhem essa palavra com fé, não porque vocês foram predestinados para a perdição, não porque vocês não foram escolhidos para a salvação, não porque isso já estava definido e decretado desde a eternidade, não, é porque vocês não creem. Versículo 40, contudo não quereis vir a mim para ter desvida. O problema é que vocês não querem. O problema não foi porque Deus determinou. É eles que não querem. E veja que ele diz no versículo lá 34, na segunda metade do versículo 34, lembrando, eu já disse, estou repetindo, digo-vos entretanto essas coisas para que sejais salvos. Mas vocês não querem ser salvos. Está entendendo? Que eles não estão destinados à perdição. Inclusive, Jesus dirige a eles essas palavras com o intuito de promover a salvação. Jesus veio para eles, até em primeiro lugar. Veio para os que eram seus, em primeiro lugar, aos filhos de Israel. Mas eles recusaram-se a crer. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Veja o versículo 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. E por aí eu já esgoto o assunto aqui do capítulo 5 de João. Você veja, você não pode tirar o texto fora do contexto. Ele salva quem ele quer. Ele vivifica quem ele quer. Mas calma lá, em que contexto está sendo dito isso? E qual é o critério da eleição, do querer? O que é que Cristo quer? A gente vai ouvir muitos textos da Bíblia que ele quer salvar todo mundo, que ele não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que o ímpio se arrependa. Muitos textos, do Antigo e do Novo Testamento. É o desejo de Deus, salvação de todo mundo. Então o que ele quer é salvar. Ele veio para salvar. E ele veio para salvar, em primeiro lugar, os judeus, os que eram seus. E são estes que não estão recebendo, que estão se recusando, porque não querem. Até as próprias palavras de Jesus aqui visam despertar, salvar. Ele mesmo diz aqui, estou dizendo essas coisas para salvar vocês, mas vocês não querem se. Então, o problema é a falta de fé, o problema é a incredulidade, e não que estão destinados a isto ou aquilo. Tem gente, então, que entende muito errado essa história de eleição, entendendo a eleição em termos de uma escolha de indivíduos desde a eternidade. Deus teria escolhido indivíduos para a salvação, e outros tantos que não foram escolhidos, então já calcula-se estão perdidos, destinados ao inferno, à condenação, a viverem apartados de Deus. Mas não é isso que a gente encontra na Bíblia. Eu vou fazer um passeio pela Bíblia, assim, do Antigo para o Novo, mais rápido passeio. Vamos ver se a gente passeia junto, né? Agora, o primeiro escolhido da Bíblia, quem foi?
assim que a gente percebe assim, olhando lá. Não é Abraão? É o primeiro escolhido. Esse personagem, uma vez alguém chegou para mim e disse assim: pastor, por que ele era uma aula de seminário, ele estava me desafiando. Ele disse assim: por que era um aluno. Ele disse: por que é que Deus escolheu Abraão, ou escolheu os judeus, em detrimento de todos os demais povos? Por que ele escolheu os judeus em detrimento de todos os demais povos? Aí eu respondi, falei: você tem que respirar fundo, você tem que lembrar de uma série de coisas da Bíblia, e falar assim: calma lá, sua pergunta está errada. Por quê? Porque Deus jamais escolheu Abraão em detrimento dos demais povos. Vamos lá ver o momento da escolha de Abraão. Quando Deus escolheu Abraão, disse Deus para o próprio Abraão: eu vou te abençoar. Gênesis capítulo 12. Não, Noé não é um escolhido. Ele é reconhecido como justo. É diferente. Ele é reconhecido como justo. Ele é o único justo que sobrou na terra. Não é necessariamente um escolhido, digamos, do ponto da perspectiva calvinista, principalmente, né? Ele não é escolhido assim, da graça. Ele é alguém que por sua justiça ficou destacado, né? O reconhecido seria a melhor palavra. Noé foi reconhecido como justo e não necessariamente escolhido, né? A gente não percebe essa ideia da escolha. Ele foi lá e escolheu, aleatoriamente. Não, esse é o que sobrou, o único justo que sobrou. Dá a ideia assim de alguém que é reconhecido por Deus como justo, assim como Jó foi reconhecido como justo. No caso de Abraão, ele diz: eu vou te abençoar. Mas ele não diz só isso: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, a escolha de Abraão não é uma escolha dele única e tão somente. É uma escolha, eu diria, missionária. É uma escolha também corporativa, porque eu vou abençoar a tua descendência. E é uma escolha que a partir daquela descendência, todas as famílias da terra seriam inclusas nessa bênção. Portanto, não é uma escolha de um indivíduo em detrimento de toda a coletividade ao seu redor. Ele não está sendo privilegiado e outros esquecidos. Outros estão sendo incluídos nele. Aliás, outros, nós, todas as famílias da terra, brasileiros, índios, né, africanos, todos os povos, todas as etnias estavam sendo inclusas nessa eleição. É uma eleição que vai muito além de Abraão. É uma eleição de um povo, para ser povo de Deus. E é um povo que não diz respeito a única e tão somente à etnia, ao sangue, porque incluía já, esse é o propósito eterno de Deus, através de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. A igreja já estava na cabeça de Deus quando ele escolheu Abraão, ele estava escolhendo a igreja. E a gente vai ver isso nas páginas da Bíblia, porque esse é um mistério, isso permanece um mistério, a igreja, nas páginas do Antigo Testamento. Mas a semente desse mistério, né, e as ações de Deus encaminham-se para o Cristo, porque dali vai vir o Cristo, o abençoado, eu diria, o escolhido por excelência, é o Senhor Jesus. E quem está nele também faz parte dessa escolha. Quando a gente vai lendo Gênesis, a gente vai observar 4 grandes histórias as 4 primeiras grandes histórias antes do Abraão, da escolha de Abraão, são da criação, é claro, né? Mas tem o episódio da queda do homem em pecado. Depois nós temos a morte do primeiro assassinato, a morte do Caim. O terceiro
é o dilúvio, e o quarto é esse episódio da Torre de Babel. São 4 histórias, depois da criação em si, temos essas 4 grandes histórias, e elas são marcantes. E elas são contadas em Gênesis seguindo um padrão, que a gente pode facilmente observar. Qualquer bom observador vai notar isso, lendo as histórias. Primeiro, tem o pecado. Cada uma dessas histórias conta, em primeiro lugar, o quê? O erro cometido, o pecado. A Eva comeu, Adão comeu da maçã, o pecado foi descrito ali no primeiro episódio. O segundo é um discurso de Deus. Vai acontecer nas 4 histórias, na sequência do pecado. Pecado, discurso de Deus, Deus fala. Deus se manifesta falando. E quando Deus se manifesta falando, o que vem? Primeira coisa que Deus fala, Deus pune o pecado. Julga o pecado. Você vai encontrar nas 4 histórias, né? Então tem uma palavra de condenação, de juízo, mas não fica só numa palavra de juízo. Tem um ato de redenção. Tem um ato de graça. Na primeira história, a gente vê o pecado de Adão e Eva, tem o discurso de Deus, tem o juízo, as sentenças que Deus vai passar para cada um deles, e tem um elemento da graça já no discurso, quando ele fala assim, a serpente vai morder o calcanhar e o nascido de mulher vai pisar a cabeça da serpente. Tem uma promessa aí que a gente sabe que se cumpre em Cristo. Tem o ato também de Deus propiciar para eles roupa, matando animais, né? Um derramamento de sangue, uma redenção, uma coisa assim, e Deus não os extermina, né? Deus não julga de maneira cabal e definitiva e ainda faz promessa. Os 4 elementos se veem na primeira história. Na segunda história, o assassinato, o pecado ali, descrição. Primeiro, o discurso de Deus, Deus vai falar com o Caim, a sentença. E onde é que está o ato de graça? A marca na testa. Tem gente que fala que a marca era uma maldição. Não, aquilo foi para salvar ele, né? Aquilo foi para salvar ele. Vou colocar essa marca para que ninguém se vingue de você. É uma proteção. Deus, olha que coisa, que cuidado, né, que Deus teve com o primeiro assassino. Ele teve um ato de misericórdia e compaixão. A terceira história é do dilúvio. Na história do dilúvio, o pecado e tal. Deus fala, e o que ele fala? Em primeiro lugar, que vou condenar, vai vir um dilúvio. E depois, qual é o ato de graça? Constrói uma arca, né? Então, e depois ainda tem um arco-íris que aparece no final. Então, os elementos da graça também aparecem. Terceira história, os 4 elementos. Entramos na quarta história, na sequência de Babel. Pecado. Construir uma torre, autossuficiência, não precisamos de Deus, nós alcançamos as coisas por nós mesmos. Orgulho, tecnologia avançada, o homem por si mesmo, humanismo, antropocentrismo, tudo que você pode imaginar estava ali já no episódio da Torre de Babel. Na sequência, o discurso de Deus, né? Desçamos e confundamos a sua língua. Então, o juízo está vindo ali na sequência. E o elemento de graça, a gente fica procurando, faltou o elemento da graça, está entendendo? Procura lá, cadê? Não está muito fácil de ver. Capítulo 11, você vai lendo capítulo 11, aí entra numa tal de genealogia lá, você não entende. Mas cadê a graça de Deus? Terminou com o quê? A maldição das nações. Termina com a maldição das nações. As nações amaldiçoadas, separadas, divididas, conflitos. E essas nações então foram largadas por Deus, esquecidas por Deus. Terminamos aí com essa maldição de Deus sobre as nações. É assim que termina o capítulo 11. Não, fala de uma tal genealogia que vai desembocar em quem? Em Abraão. Entramos no capítulo 12. De Ur dos caldeus, de Babel, daquela Babilônia, daquela confusão toda, bem do coração, do cerne onde as nações se espalharam. Veja que é de lá, do mesmo lugar onde se deu a maldição das nações, Deus escolhe e levanta alguém como um fator redentivo, um objeto, um instrumento
através do qual vai vir o Cristo, o Rei das nações, né? Para salvar as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o projeto, nasce ali, depois dos episódios da queda, poderíamos dizer até o capítulo 11, a história depois da criação, que é graça pura, temos a história das desgraças, é uma desgraça atrás da outra, termina em Babel, e as nações, né, aquele fuzuê danado, aquela confusão e conflitos e guerras e desentendimento, desunião. Deus escolhe Abraão, não para que Abraão fosse o queridinho de Deus, nunca foi para esse propósito, porque ele fosse o privilegiado, detentor, o exclusivo de Deus. Não, Deus nunca escolheu ele para ele ser o exclusivo. Deus escolheu ele para que ele fosse o inclusivo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse era o propósito de Deus. Aliás, Israel tinha por missão e obrigação espalhar a luz de Deus sobre todas as nações. A gente vai ver isso nos Salmos, vai ver isso nos profetas. Eles tinham essa vocação missionária. Infelizmente não cumpriram devidamente. Mas Deus é fiel à sua palavra. De um descendente de Abraão, temos o Cristo, né? A luz do mundo. Agora, observe bem que Deus falou que eu vou abençoar a sua linhagem, porque em Abraão, os descendentes de Abraão foram inclusos e abençoados. Mas observe bem que já nas páginas do Antigo Testamento, ser um descendente de Abraão não fazia dele um abençoado, naturalmente, não é? Temos episódios e mais episódios, figuras e mais figuras. Acabe era um descendente de Abraão, se você quer saber, né? Mas foi um rei maldito. Quantos apóstatas, então a gente já vê desde o Antigo Testamento que não bastava ser judeu, não bastava ter o sangue de Abraão para fazer parte do povo de Deus redimido. Já a gente vai ver dois tipos de Israel no Antigo Testamento. O Israel nacional, Israel, digamos assim, que culturalmente é reconhecido como povo de Israel, ou nação de Israel, ou descendente de Abraão. Mas a gente vai encontrar um outro Israel, dentro desse mesmo Israel, que é o Israel redimido, que é o Israel da promessa, que é o filho da promessa, que são os fiéis. Vai ter no Antigo Testamento já a figura do remanescente de Israel. Quando a gente chega no Novo Testamento, o Cristo vem. Alguns judeus o acolhem, e eles fazem parte disso que nós já vimos acontecer no Antigo Testamento como o remanescente de Israel. Sempre houve um grupo, dentro do grupo de Israel, do povo, que era fiel, permanecia fiel, que não se dobrava diante de Baal. Lembra, na época do rei Acabe, Elias, por exemplo, Deus diz para Elias: Elias, não é só você que sobrou, não, porque Elias estava numa caverna, meio choroso, meio desanimado, porque pensava que só ele era fiel dentre todo o povo. Ele falou: não, tem 7.000, mas tinha milhões de pessoas do povo de Israel, mas só 7.000, segundo o testemunho do próprio Deus, é que permaneciam fiéis ao Senhor, que era que verdadeiro Israel. Então sempre houve, desde os tempos do Antigo Testamento, algo como o verdadeiro Israel, dentro de um Israel mais amplo, um Israel fiel, um remanescente fiel. Nos dias do Novo Testamento, esse fiel remanescente é aquele que acolhe o Cristo, que crê em Cristo. Os apóstolos eram judeus, né? Eram judeus. Então, eles são agora esse remanescente fiel, que tem o Cristo, que tem a fé no Senhor. Vamos lá para Romanos capítulo 9. Por quê? Porque em Romanos capítulo 9, Paulo vai tratar exatamente desta questão. Romanos capítulo 9.
Veja o versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ele está dizendo a mesma coisa que eu disse aqui até agora. E por que ele está dizendo isso? Esse texto, capítulo 9 de Romanos, é o texto preferido de todos os calvinistas. Não tem texto que eles gostem mais do que este. Não tem. Vai ter outros que eles gostam. Talvez uns podem até gostar tanto quanto, mas esse aqui é o texto preferido. Todo calvinista é apaixonado por Romanos capítulo 9. Essa aqui é... Eles falam, essa aqui é imbatível. Vamos ver então? Romanos capítulo... A gente já viu João capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha em Romanos capítulo 9? Paulo, e eu não vou falar só do capítulo 9, vou falar do 9, do 10 e do 11, porque capítulos 9, 10 e 11 fazem parte de uma seção dentro do livro de Romanos. Nessa seção, ele trata de Israel como nação, como povo de Deus. Porque ele está sendo acusado pelos judeus, pelos seus compatriotas judeus, por ser um traidor da pátria. Por quê? Porque ele estava pregando que Deus não faz acepção de pessoas, que para Deus não tem judeu nem gentio, que Deus colocou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos, né? Todos pecaram, indistintamente, quer sejam judeus ou gentios. O livro de Romanos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos os povos, todo mundo. Então não tem essa de privilégio, os judeus não têm um privilégio de salvação, porque eles têm a lei não salva, ninguém é salvo através da lei, ninguém cumpre a lei cabalmente, se falhar num dos pequenos mandamentos, já falhou, já é réu de juízo de todos pecaram. Então ele vai trabalhando essa ideia de Deus não faz acepção de pessoa, Deus incluiu os gentios como parte do povo de Deus. A verdadeira circuncisão não salva ninguém, não adianta ser circunciso, os judeus sempre confiando, eu tenho o sangue de Abraão, né? E Jesus fala, olha, até destas pedras posso suscitar filhos a Abraão. Fui circuncidado, eu cumpro a lei, então é minha promessa, eu sou um filho da promessa, sou um descendente de Abraão. E Paulo vai bater de frente contra toda esta perspectiva dos judeus de serem o povo escolhido, os escolhidos, e por serem judeus naturalmente são salvos, destinados, já fazem parte dessa escolha. Veja que já nos dias do Antigo Testamento, o escolhido era o povo, e não cada indivíduo de Israel. E Paulo vai trabalhar isso aqui no capítulo 9 também. Ele vai falar assim, não é porque você é judeu que você já automaticamente é um escolhido. Porque escolhido é o povo de Deus. O povo de Deus. Agora, se você faz parte desse povo, eu não sei. Vai depender se você cumpre as condições. E qual é a condição de fazer parte do povo? É a obediência da lei? Não, ele vai falar que é a questão da fé. Porque foi pela fé que Abraão foi justificado. Né? Pela promessa. Ele vai falar dos verdadeiros filhos de Abraão, são os filhos da promessa, que seguem aquele exemplo de Abraão que o levou a essa escolha, que foi a sua fé, que trouxe a ele a justificação. Então ele está respondendo aqui a esta acusação. E ele diz, logo no início, né, do capítulo, eu vou ler os primeiros versículos, ele diz assim, versículo 2, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então, se dizem que ele não gosta do povo judeu, ele diz, está errado, eu sou judeu, eu gosto, e amo meus compatriotas, e ele faz lembrar o que Moisés uma vez disse, quando Deus queria destruir o povo dele. O povo por causa do pecado, né? Porque fizeram o bezerro de ouro, lembra? Fizeram o bezerro de ouro, Deus está pronto para punir o povo, e
Moisés se coloca e intercede e diz assim: Senhor, se o Senhor vai punir alguém, puna-me, mas preserva esse povo, salva esse povo. Aí Deus falou: era tudo que eu queria ouvir. Porque Deus nunca, Ele quer realmente salvar, né? Ele quer salvar. E Ele foi misericordioso. Misericordioso. Aqui, Paulo faz como Moisés. Queria ser eu um perdido para que o meu povo fosse salvo. Se tivesse essa opção, se eu pudesse, eu me colocaria assim. Então, eu amo. São israelitas. Pertence-lhes a adoção. Ele está falando do povo. Ele não está falando de cada indivíduo, de cada judeu. Este é o povo de Deus escolhido. E nunca deixou de ser escolhido. Ou povo de Deus, ou Israel de Deus, desde o Antigo Testamento. Pertence-lhes a adoção. Foram os primeiros adotados. Foram os primeiros a fazerem parte dessa família de Deus. Pertence-lhes a adoção, em primeiro lugar, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Aí ele diz, quando ele fala um negócio desse, fala assim: se é tudo isso que você está dizendo, então o povo de Israel é o povo escolhido. Então você está em contradição quando você diz, ou pelo menos parece dizer, que Deus já não tem mais nenhum pacto e nenhuma aliança com o povo de Israel. Então, onde que foram parar as promessas de Deus feitas a Israel? É isso que vem, essa questão que é levantada aqui. E aí ele diz: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Por que a palavra de Deus não falhou? Por que as promessas de Deus feitas a Israel continuam vivas e eficazes? E ele responde dizendo: porque não é todo israelita que de fato é israelita, não é todo Israel que de fato é Israel. Sempre houve um Israel dentro do Israel, sempre houve um remanescente fiel. Se a grande maioria não aceitou o Cristo, se a grande maioria está rejeitada, isso não é de hoje. A gente já vê nas páginas do Antigo Testamento que apenas 7.000 permaneceram fiéis. De fato, não é Deus que está rejeitando o seu povo, é o seu povo que está rejeitando a Deus. Mas Deus permanece fiel e a palavra continua a se cumprir, sim, e está se cumprindo no remanescente de Israel. As promessas estão se cumprindo naqueles que hoje fazem parte do Israel de Deus. E esse Israel de Deus hoje está mais amplo, porque era o propósito eterno de Deus que dele fizessem parte todas as famílias da terra. Então, pode. Até entre os gentios do Antigo Testamento, eu tenho percebido na minha última leitura do Antigo Testamento, havia israelitas, gentios israelitas. Eu penso em Raabe. Sim. Eu penso em Ruth. Exatamente, uma moabita. As duas fizeram parte da linhagem de Cristo. Temos Naamã. Muitos convertidos, né? Então, eu já vejo... A rainha de Sabá, talvez, não sei. Né? Não, são... Que são alcançados pela graça. E parece que quem escreveu o Antigo Testamento não colocou por acaso esses casos. Não. Estão lá. Estão lá. E se você observa bem o livro de Gênesis, que começa falando de Abraão como uma bênção como o propósito de abençoar todas as nações, a gente vê que se cumpre essa bênção na pessoa de José, que é levantado, né, e salva o Egito, que era o maior império naquela época, e as nações ao redor, então, são abençoadas através do José, um descendente de Abraão. E o próprio Abraão é visto salvando diversas cidades, né?
Então é muito interessante, e Amaleque e até o tal de Melquisedeque, sei que não era judeu ou descendente de Abraão, porque não podia. Foi ele que abençoou Abraão. Então é muito curioso mesmo, muito interessante você observar essas coisas, né? E como é que termina a Bíblia no livro de Apocalipse? As nações aparecem várias vezes no livro de Apocalipse, e Jesus como rei das nações. E diante de Cristo já tem uma visão de uma família de Deus enorme, incontável, de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, que inclui, claro, os judeus, né? Porque o propósito de Deus sempre foi ter a salvação, né, dos povos. Então a gente já sabe que a igreja, de alguma maneira, ela cumpre a sua missão, e teremos salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações. Haverá uma plenitude. A igreja é vista da perspectiva como uma grande multidão inumerável, no capítulo 7 de Apocalipse, e também é vista, paralelamente, na figura de 144 mil, bem certinho, né? Número bem inteiro. E são duas figuras da igreja, né? 144 mil e a grande multidão, são perspectivas distintas da mesma igreja. E na figura dos 144 mil dá a ideia da sua plenitude, da sua inteireza. A outra dá a ideia da sua dimensão, né? A grande, porque a casa do banquete vai estar cheia. Lembra da parábola do banquete? Do grande banquete, festa de casamento, né? E Jesus, então, tem os convidados originais. Parece que Romanos capítulo 9, Paulo trabalha muito essa ideia. Essa parábola está na mente de Paulo o tempo todo. Aliás, essa parábola é chave para você entender Romanos capítulo 9. Os convidados, ou os chamados, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, e quando se entende escolhido, aqueles que finalmente estarão entre os escolhidos, ou cumpre as exigências. Há uma exigência da fé, né? do aceitar o convite. O convite gratuitamente se estendeu, em primeiro lugar, aos judeus, os convidados que desprezaram o convite. Chega um ponto que a festa está preparada, a casa não vai ficar vazia, não. Mandou os seus servos irem por todos os becos, ruas, e convidando o quê? Os gentios, né? Que é uma alusão aos gentios, para entrar. Inclusive, usa a expressão, até força-os a entrar. E não se entenda por força-os que a salvação assim, compulsória, coerciva, não. É porque, para alguns daqueles que estão lá no beco, eles vão achar que é pegadinha de Deus. Isso é pegadinha. Que é isso? Festa? Eu convidado para a festa? Quem sou eu? É uma surpresa, um banquete é o banquete do rei. Você está de brincadeira comigo. Então a gente tem que ser mais persuasivo, digamos assim. Naquela época a gente buscava a questão do mérito, né? Não sou merecedor. Exatamente. Eles vão achar o quê? Você está de brincadeira comigo. Então você tem que, não, vem cá. Você tem quase que agarrar a pessoa e falar assim, vem cá, você vai ver que é de verdade, isso é para você. Essa é a ideia. Venham. Participa, porque eles não tinham nenhuma expectativa disso, se sentiam totalmente afastados, apartados de Deus. Eles eram os filhos da ira, né? Como Paulo fala em Efésios capítulo 2, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira, condenados, éramos vaso de desonra, destinados à perdição. E aqui ele vai falar dessa história de vasos de honra e desonra, mas é muito interessante como da perspectiva de Paulo, em Romanos 9, 10 e 11, os vasos de desonra podem se transformar em vasos de honra. E os de honra, pasmem, que se cuidem. Quem está em pé, cuide para que não caia.
Porque se Deus não poupou os ramos naturais, por conta da incredulidade deles, também não poupará a ti, se você abandonar a fé. Se você, aliás, a gente sabe disso, Jesus fala isso em João capítulo 15, né? Se o ramo não der o devido fruto, o ramo que estiver nele não der o devido fruto, é cortado e lançado fora. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Romanos capítulo 9. Em Isaque será chamada a tua descendência. Por que ele diz em Isaque será chamada a tua descendência? Paulo está querendo mostrar para eles, olha, desde sempre, não era porque você tinha o sangue de Abraão que você estava na bênção, que você estava na boa, que você já tinha promessa já garantida. Porque Abraão teve, não apenas Isaque, ele teve Ismael também. Mas foi em Isaque, de Isaque vem a linhagem da qual o Cristo nascerá. Isaque, quantos filhos teve? Isaque teve 2, não foi? Quem? Esaú e Jacó. Então, se em Isaque será chamado todo descendente, os descendentes de Isaque automaticamente estão abençoados. Não. Não é porque você tem o sangue de Abraão. É isso, essa é a tese que o Paulo está querendo defender aqui. Não basta ser descendente sanguíneo, carnal, nacional. Precisa ser descendente da mesma fé. Porque sabemos que só Jacó é de Jacó, ou Israel, né? Que vai vir o Israel. E de Jacó? Os descendentes de Jacó então estão numa boa? Bem, a gente sabe que milhares, para não dizer milhões, pereceram no deserto por conta de sua incredulidade e jamais herdaram a promessa. Promessa que foi feita para eles, como povo, não para eles como indivíduos. Isso é uma coisa interessante. A promessa vai se cumprir sempre no povo, não necessariamente nos indivíduos. Mas tem muita gente confiada no fato de ser parte desse povo por questões sanguíneas, que não garante absolutamente nada. É isso que Paulo está defendendo aqui. O que garante a gente fazer parte da promessa é a fé. Os filhos da promessa são os filhos da fé de Abraão. E destes, por causa de sua fé, Raabe, né, já era inclusa já no Antigo Testamento, você citou a Ruth, que era uma moabita, e os judeus que creem, que são verdadeiro Israel, remanescente Israel, incluindo os gentios que creem. É isso que está acontecendo. Esses filhos não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei a Sara e tal. A eleição aqui está se dando através da fé, nos dias de Abraão, era através da fé. E que Deus está aqui, o Paulo está aqui falando de nações, quando ele cita esses indivíduos, Jacó e Esaú, é óbvio. Veja no versículo 12: já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, dizendo que Esaú, o mais velho, serviria ao mais moço. Nunca isso aconteceu em termos de indivíduo. Jamais Esaú serviu a Jacó. Aliás, o que a gente vê nas páginas do Gênesis é que o Jacó se prostra diante do Esaú, né? A gente só vê isso, e dá presentes, e serve ao Esaú. Individualmente falando, nunca se cumpriu. Essa é uma promessa que se cumpre, é uma promessa corporativa, que se cumpre na descendência, como povo, e se cumpre mesmo. Aqui está falando de Esaú, Edom, e de Jacó, Israel, povo.
Aliás, do que trata esse capítulo 9? Trata da questão da rejeição de Israel como povo. Ele não está tratando de salvação de indivíduos. Aliás, quando ele fala de salvação de indivíduos, ele diz, nem por ser um indivíduo, membro sanguíneo do povo de Israel, faz de você um salvo, um abençoado. Bom, aí chegamos ao versículo 14. Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? Por quê? Porque muita gente está dizendo assim, se eu sou descendente de Abraão, é meu por direito todas as promessas de Abraão. Ele fala assim, então Deus está sendo injusto se não me está salvando. Ele tem que me salvar de qualquer jeito. Ele prometeu para Abraão que abençoaria a sua descendência, eu sou descendente, tenho que ser salvo, senão ele é injusto e não está cumprindo a sua promessa. É mais ou menos essa a ideia aqui. Ele está dizendo, Deus não é injusto coisa nenhuma, porque Deus nunca e nem jamais prometeu salvar cada indivíduo, filho e descendente de Abraão. Não é esse o caminho. E aí ele diz, terei misericórdia. Ele vem com esse versículo que os calvinistas batem palma, dão glória a Deus. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Aí entramos lá em João capítulo 5, versículo 21, que é mais ou menos a mesma coisa. O Filho salva quem quer salvar. E ele diz aqui, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E no final, em Romanos capítulo 11, versículo 32, a gente vê ele falando assim, Deus, quer ler esse versículo? Romanos 11, 22. Ele diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. É muito interessante, né? Que 32, desculpa. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aí ele fala, né? Ele termina toda essa sessão louvando, bendizendo a Deus, porque fala da igreja como esse povo de Deus que abarca judeus e gentios crentes, convertidos, né? O 25 dá essa. Qual que é o 25? Pode falar. Chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. Exatamente. Deus não está cometendo um adultério, essa seria a palavra. Ele vai ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, sem cometer nenhum adultério espiritual. Porque povo de Deus segue sendo povo de Deus. A igreja é o Israel, há uma continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Por quê? Porque a igreja é composta por todos aqueles que aceitam o Messias. O verdadeiro Israel de Deus é aquele que tem o Messias. Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Ele estabeleceu as condições para o recebimento, para o acolhimento dessa misericórdia. A misericórdia se dá através do Cristo. Cristo é o caminho, o canal da misericórdia que é oferecida a todos indistintamente. E ele escolheu salvar ou fazer, digamos assim, carimbar a sua misericórdia sobre todos os que têm o coração contrito, sobre todos os que têm o coração que se abre, que exercem fé, sejam eles judeus, muito poucos dentre os judeus, ou gentios. Então ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Sabemos que ele quer ter misericórdia de todo mundo. E estabeleceu que essa misericórdia se cumpra através da fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então a misericórdia é aberta a todos. A graça se manifestou salvadora a todos. Ela foi oferecida a todos, estendida a todos. É eficaz para todos os que aceitam, recebem e acolhem com fé. Ele teve misericórdia de Nínive. A gente vê isso no Antigo Testamento, em Jonas. Ele teve misericórdia da cidade, até dos animais. Deus é misericordioso para com todos. O Salmo 145, 9, veja só, Deus não pode estar contradizendo a si mesmo. Se a palavra de Deus é inspiração do Espírito Santo, ela não pode estar contra si própria. Veja o que fala o texto.
Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então, a preocupação aqui é com a falta de fé de Israel. A questão aqui não é que uns foram escolhidos para a perdição e outros foram escolhidos para a salvação. É que uns estão tendo fé e outros estão rejeitando por conta da sua incredulidade. Tá? Então, vamos mais adiante. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Quando ele fala de Faraó, ele está querendo usar Faraó como um exemplo histórico que se aplica agora, serve como um tipo do próprio Israel. Israel aqui é o endurecido, não é? Quem foi o endurecido no passado? O Faraó. O endurecimento de Faraó cumpriu um determinado propósito de Deus, para a manifestação da sua glória. O próprio endurecimento, Paulo defende essa tese aqui, o próprio endurecimento de Israel propiciou uma porta larga e aberta para a salvação dos gentios. Até cumpre um propósito dentro do plano de Deus. Mas jamais é Deus endurecendo o coração de alguém de antemão. Aliás, quando a gente ouve de Faraó, a gente sabe que também é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas antes, leia lá bem o Êxodo, antes, pelo menos 5 vezes antes de ser dito que Deus endureceu o coração de Faraó, 5 vezes é dito que Faraó endureceu o seu próprio coração. Deus endurece o coração daqueles que endurecem o seu próprio coração. Podemos interpretar de outra forma: Deus os entrega à sua própria incredulidade. Eu diria que a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, embora saibamos que a misericórdia de Deus é sem fim, de uma perspectiva, há um determinado limite, né, da taça da ira. Você vai acumulando ira para o dia da ira. Então, se você rejeita a graça, porque as ações de Deus em relação a Faraó e ao Egito foram ações de graça, foram milagres para converter os corações, para quebrantar qualquer coração, mas por sua incredulidade, eles foram sendo mais e mais endurecidos. Com Israel a mesma coisa. Cai na questão do que o apóstolo Paulo fala, a graça sobre entregar o corpo até Satanás para que a alma seja salva também. No caso do pecado daquele que teve uma espécie de incesto, ou teve, que ele fala de um ato disciplinar, né? Então, mostra ali uma esperança, né, de que aquela pessoa pudesse, talvez, padecer e sofrer na carne, Mesmo sendo punido, a fim de voltar e se arrepender. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Estaria Deus, então, endurecendo a Israel e tendo misericórdia dos gentios? Num certo sentido, sim. Agora, como é que esse endurecimento se processa? Se processa como um ato eterno de Deus, lá desde a eternidade. Deus já escolheu de quem ele teria misericórdia, de quem ele teria raiva e endureceria o coração e destinaria para a perdição? De modo algum. E vamos ver aqui nas páginas do próprio livro de Romanos, na conclusão mais adiante, que Paulo não está falando absolutamente de predestinação de uns para a salvação e predestinação de outros para a perdição, porque ele fala vez após vez, não apenas uma vez, sobre a esperança que ele tem de que esses endurecidos de Israel venham a se converter. Sabia? Ele fala. Ele vai falar sobre a longanimidade de Deus.
Porque ele fala assim sobre os vasos de honra e vasos de desonra, e diz aqui: que diremos, pois, versículo 22, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então seriam os judeus vasos de ira preparados para a perdição? Do que ele está falando, se não de judeus aqui? Da salvação ou rejeição de judeus? Vamos dar uma olhada aqui, como não é disso que se trata. No capítulo 10, irmãos, a boa vontade do meu coração, versículo 1, e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Se Paulo estivesse realmente no capítulo 9, falando que os judeus foram endurecidos por Deus desde a eternidade, que os judeus são vasos de ira preparados para a perdição, de que valeria qualquer espécie de oração em favor de gente predestinada para a condenação? Certamente não faz parte, não está na cachola do apóstolo Paulo qualquer ideia calvinista. Paulo não pode estar sendo aqui calvinista, determinista, fatalista. Ele não pode, porque ele está orando em favor da salvação deles. E ele diz no versículo 3, portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê, e não para a justiça do que foi escolhido. Tá? E aí ele vai falar, a palavra de Deus está aí perto de ti, no teu coração, na tua boca, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem-aventurados, né? Os pés daqueles que proclamam o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vai lá para o capítulo 1 de Romanos, primeiro do judeu, depois também do gentio. O judeu não está endurecido definitivamente. Ele vai falar agora no capítulo 11, vamos para o capítulo 11, que tal endurecimento é transitório, é provisório, não é definitivo, fatalista, condenatório. Aonde que ele diz isso? Capítulo 11, dá uma olhada aí. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, versículo 2, ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias como insta, tal. Ele está falando que ainda reservou alguns, né? Deixa eu ver aqui, versículo 7, que diremos, pois, o que Israel busca, isso não, versículo 8, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Mas vamos mais adiante, versículo 11, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Então esse tropeço não é um tropeço necessariamente para a perdição, calma lá, olha só, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Mas com que propósito Deus quer estabelecer ciúme entre gentios e judeus? Com o propósito de salvar os judeus. E aí você vai ver isso que vai ficar mais claro agora, vai abrir a luz. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O que ele está querendo dizer com plenitude aqui? Ele vai esclarecer. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação é disputa, é competição, os do meu povo, e salvar alguns deles. Quando ele fala de plenitude, ele fala do número de salvos dentre os judeus, porque ainda precisa ser completado o número de salvos dentre os judeus. Deus sabe que serão salvos. Deus tem um plano. Na sua misericórdia, a casa vai estar cheia. E vai estar cheia de uma plenitude de judeus salvos. E vai estar cheia, ele vai falar aqui também da plenitude dos gentios. Vai estar, sabe, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. A casa vai estar cheia. Plenitude de judeus, plenitude de judeus. Quando ele fala de gentios, quando ele fala de plenitude de judeus, não se entenda todos os judeus sendo salvos. Aqui ele diz, provocar emulação para salvar alguns deles, para completar o número de judeus que hão de ser salvos.
assim como haverá também uma plenitude de gentios que hão de ser salvos, para ver se de algum modo posso incitar emulação os do meu povo e salvar alguns deles, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E aqui ele lança, um lançar de luzes escatológico para o dia da segunda vinda de Cristo, porque quando se completa a plenitude dos judeus, aqueles que ainda hão de ser salvos, abre-se as portas para que o Cristo venha. A plenitude, vem. O seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos, ou seja, quando Cristo vem, a ressurreição se dá. Vou para o versículo 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, falando dos judeus. Tu, porém, mediante a fé, falando tu, gentios, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se, olha a condicional aqui, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. A fatura não está definida nem de um lado nem do outro. Os vasos de honra podem se tornar vasos de desonra, e os de desonra podem se tornar vasos de honra. Os incrédulos podem se arrepender e virem a crer, e os que creem podem tornar-se incrédulos. É disso que ele está falando. Onde é que está aqui? Salvação já pré-determinada desde, escolhidos para a salvação aqui, escolhidos para a perdição, tudo certinho, tudo definido, estou garantido, nada me muda, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Olha, tome cuidado, tome cuidado, não fica se sentindo tal, agora gentio, aqueles pobres judeus incrédulos, eles podem se arrepender, se converter e virem e voltarem para o tronco principal, para o povo, ou Israel, há uma única árvore. Nessa descrição toda, o Israel permanece o mesmo, sempre foi um tronco, é o Cristo, é o Messias, é o Rei, é o corpo dele, é o povo dele, ele é a videira verdadeira, e os ramos, sejam eles naturais, os judeus, ou os enxertados que vieram eram os filhos da ira, nós éramos os vasos de desonra, os filhos da ira, os condenados à perdição, que pela sua graça estamos mortos, fomos salvos e enxertados, mas podemos correr o risco de ser cortados, lançados fora, João capítulo 15. E os judeus que foram cortados e lançados fora ainda podem voltar. Olha só que coisa maluca. Aí Paulo parece não ser um calvinista aqui, concorda comigo? Então o texto mais calvinista, entre aspas, da Bíblia se converte no texto mais arminiano de todos, não é? Gente, não são os calvinistas que gostam, temos que ler a Bíblia dentro do seu próprio contexto, e entender que Paulo absolutamente não fala de predestinação de indivíduos para a salvação, de predestinação de indivíduos para a perdição. Quando se fala de escolha, se fala de uma escolha corporativa. É claro que existe também, para a salvação do povo, quem está em Cristo, quem está no escolhido, quem está no amado, está salvo. Veja, Efésios capítulo 1, versículo 3. Deixa eu ver. Tão fácil, está aí na cabeça de vocês, agora me deu branco. Sobre a eleição. Deixa eu ver. Cara. Tão fácil, tão de cor e salteado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos, com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais nos lugares celestiais, e nos escolheu, nada de indivíduo aqui, povo de Deus, igreja, entenda-se, escolheu a igreja em Cristo, esse é o escolhido por excelência, e a igreja em Cristo, e os que estão em Cristo e permanecem em Cristo, enquanto permanecerem em Cristo, se permanecerdes, como disse aqui o texto, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, a escolha que ele fez desde os tempos eternos
foi salvar a humanidade em Cristo Jesus. E os salvos, e essa comunidade salva, forma o povo de Deus, que é chamado Israel de Deus, que é chamada a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz lá, mistério de Deus, no livro de Efésios, né? E foi escolhido para a santificação, para sermos semelhantes a Jesus Cristo, que ele seja o protótipo dentre muitos irmãos. E a igreja é o mistério de Deus. A parede de separação entre gentios e judeus caiu por terra. De ambos os povos Deus fez um. Esse povo está fundamentado sobre os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos, né? O alicerce. Os 24 anciãos simbolizam o que no Novo Testamento, no livro de Apocalipse? A igreja, os patriarcas, os apóstolos, a igreja, o povo, o Israel, desde o mesmo povo, continuidade. Espero ter ajudado vocês a perceber isso. É claro que existe também eleição, e muitas vezes vai ser vista eleição para uma tarefa. Você vai ver, Saul foi eleito para ser rei. Não quer dizer que foi eleito para a salvação, a gente vê que ele perdeu-se no final das contas. Salomão foi eleito para ser rei e se perdeu também no final das contas. Até onde se sabe, alguém escolhido como Salomão terminou a vida como um idólatra. O Ciro, mesmo foi escolhido para uma função. Faraó foi escolhido para uma função, para uma tarefa, para glorificar o nome de Deus. Os 12 apóstolos foram escolhidos, mas um se perdeu, porque quando foram escolhidos para uma tarefa. Não quer dizer que foram escolhidos para a salvação, né? É interessante observar esse lado. Então, a escolha era a escolha para ser apóstolo, para cumprir uma tarefa. Alguém pode ter sido chamado por Deus para o ministério e de repente vir a se perder. Embora Deus esteja chamando a gente para a salvação também, mas a salvação tem sua própria condição. Embora seja graça, a condição é a fé. É a condição para receber e a condição para manter. Espero com isso deixar claro algo que eu acho fundamental. Texto por demais difícil, complicado. Por isso terminamos lá o capítulo 11, Paulo louvando e bendizendo a Deus, porque através de Cristo a igreja se levanta e ela congrega judeus, o remanescente, o fiel que crê em Cristo, com os gentios, quem quer que seja, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o Evangelho é proclamado, e somos ordenados a proclamar o Evangelho a todas as pessoas indistintamente, dizendo que se arrependam, porque eles têm esperança. Se houvesse uma comunidade, um grupo já determinado para a perdição e outros para a salvação, nunca poderíamos pregar o Evangelho com sinceridade. Toda a mensagem de Cristo seria falsa, toda a mensagem de Deus seria falsa, hipócrita, insincera, toda a pregação do Evangelho seria falsa, porque comunicaria a ideia de que Deus está dando oportunidade de salvação a todos, quando de fato não é verdade. Ali, uma comunidade de perdidos, vasos de desonra, destinados desde a eternidade para o fogo eterno, e que não tem esperança alguma de se salvar, mas estão ouvindo da nossa boca que devem se arrepender, quando não tem a menor possibilidade de se arrepender e crer. Portanto, o calvinismo é perigoso. Eu ia dizer outras coisas, mas eu prefiro me calar agora. Acho que está suficiente. Deus abençoe.